Fala pessoal, tudo bem com vocês? Edson Ribeiro aqui na voz, dando sequência a essa série de aulas, agora a aula 8 de como identificar armadilhas no mercado. Isso mesmo, já entreguei um conteúdo legal até o presente momento. A aula anterior sobre como descobrir a entrega do preço foi insana, é tanto que eu dividi ela em duas partes para você conseguir ter uma retenção melhor do conteúdo e conseguir digerir também. Aproveitar o final de semana para estudar, hoje é sabadão. Estou aqui gravando esse conteúdo para vocês, que vai ao ar ao longo da semana, de segunda até sexta. E tem sido um conteúdo legal. Eu tenho feito de ordem cronológica, iniciei na estrutura, passei por choque, boss, liquidez, seed, order block, e tem sido legal, um negócio muito bom mesmo. Eu já tenho um vídeo sobre FVG aqui no canal, mas eu penso em regravar lá na frente de novo, falar um pouco mais, dar um pouco mais de ênfase a alguns FVGs que eu não citei, e eu também não vejo ninguém citando por aí. Não sei se é porque não sabe ou por outra coisa, enfim. Nesse momento aqui, galera, como vocês podem ver, a aula de hoje ela vai ser simples e objetiva. E 90% das pessoas acabam entrando, ou umas por FOMO de perder o movimento, e outras acabam entrando em armadilhas do mercado. E quando é que você vai identificar as armadilhas no mercado? Pessoal, 90% das armadilhas que acontecem no mercado é exclusivamente em uma sessão. Dá 3 segundos para você pensar qual é a sessão. Vou deixar aqui para você prestar atenção. Sim, sem mais delongas, a seção de Nova York. É a seção onde a maioria dos trades estão posicionados, é onde tem mais liquidez e aonde também tem um direcional diário. Sempre o preço em Nova York ele vai te dar a clara estrutura real do dia, ou seja, ele vai formar ou o topo ou o fundo, ele vai expandir, ele vai manipular, alguma coisa vai acontecer em Nova York e isso sempre será uma armadilha. Infelizmente, de todos os traders que eu conheço, tô falando, não tô falando dos tops, tô falando da galera que tá aprendendo, 99% das pessoas erram em operar na seção de Nova York. Eu já trouxe vídeo aqui falando para você negociar em 7 AM, já ensinei vocês a negociar após 1 hora, depois de formar o range de 9h30 até 10h30, já expliquei como operar o Smart Money Reversal, já expliquei também como você conseguir identificar os possíveis pontos de parada do preço. E agora eu preciso falar também sobre como você fugir, como você escapar dessas armadilhas aqui. Porque infelizmente o mercado, ou felizmente o mercado sempre faz isso e diariamente pessoas acabam caindo nessas armadilhas e perdendo as melhores oportunidades posteriormente. E geralmente quando você cai em armadilha, você está com o seu viés errado. Ah, Edson, não quer dizer que você não erra operação, quer dizer que você não toma stop, você não toma break, Ivy, nada disso, não se trata disso. Se trata de você desenvolver uma leitura profissional do preço e eu vou te mostrar na prática como isso acontece. Galera, como vocês podem ver, esse layout aqui soa parecido, mas não é igual, não é igual aos outros. Quando você vê aqui o meu desvio padrão traçado, quando você vê essas regiões aqui, poxa, Edson, sempre pega nos mesmos níveis. Cara, que bom, né? Que respeita as análises. Isso aqui são em diferentes dias. E eu puxei para poder trazer esse vídeo de armadilha no mercado, a sessão atual, de segunda até sexta passada. Hoje é sábado, dia 9 de maio. Eu estou pegando de segunda-feira até ontem e vou te explicar em alguns pontos como você pode desvencilhar e fugir dessas armadilhas. Como você pode ver aqui, o mercado na sua abertura, eu já expliquei, não opere a abertura, galera. Espere o preço criar uma narrativa para você conseguir se posicionar melhor. O preço faz isso daqui. Mas, como vocês podem ver, na seção final de Londres, o preço causa esse grande displacement aqui. Isso daqui, pessoal, é uma manipulação. Nesse horário, eu acredito que não tem ninguém negociando, porque o algoritmo, a maioria das pessoas vai iniciar as suas ordens aqui às 7 AM. E depois da sua manipulação, o preço ele volta de forma agressiva. E se você for uma pessoa que tem essa visão, eu acredito que você não vai conseguir ter isso, mas eu vou explicar de uma forma simples e objetiva. O preço, ele volta tudo, concorda comigo? Então, aqui eu vou colocar em preto, tudo preto.
que é para você tirar isso daqui da sua mente e trabalhar com essa questão aqui, tá vendo? Trabalhar com esse candle, desvinculando dessa manipulação, que é para vocês compreender rapidinho. O preço, ele tranquilamente continuaria fazendo isso daqui. Isso aqui é um choque, isso daqui é um boss, de uma continuidade dessa tendência aqui atual, sem frisar na manipulação. E eu tenho toda essa acumulação. Nisso que eu tenho esse boss de continuidade, aqui eu tenho uma possível mudança de característica pelo seguinte fato. Vou apagar isso daqui. Eu tenho acima esse topo que causou toda essa manipulação e também tenho o meu London Low, meu London High. Aqui o preço inicia a sua fase de armadilha, eu já expliquei, você vai conseguir se desvincular dela, principalmente quando você vê essa característica aqui, o preço com corpos pequenos, pavios bem agudo, rompendo um para o lado, para o outro, capturando liquidez a todo ponto. Em nenhum momento o preço está estabilizado. Então, isso daqui por si só já é uma armadilha. Se você, quando você for negociar, você identificar essa região nesse formato, cara, fuja dela, aguarde um pouco, pois o preço vem, cumpre o seu primeiro objetivo da ordem de entrega, tá fresco na sua mente aí sobre isso. E nesse exato momento, ele tem um London High, tem o primeiro alvo do desvio e o segundo do desvio. Isso daqui por si só, a galera que já está acostumada a operar rompimento, por si só ela já vai entrar pensando em capturar o London High. E vai ficar com seu viés inteiramente London High, batendo nessa tecla e vai acabar se frustrando, porque ele não vai pegar o London High. Eu já expliquei. Quando o preço falha em capturar e rompe de forma agressiva, o preço vai retornar para a região aqui. E o que eu quero falar com isso? Isso daqui simplesmente é uma armadilha. Galera, não existe choque em meio de sessão de range. Não existe choque em meio de range. O choque ele é formado aqui. Aqui que ele é formado. Quando ele captura uma high ou uma low importante. Ou seja, nesse presente momento o preço causa um displacement, volta nessas regiões, captura mais uma vez a liquidez, trava nesse volume em balance aqui e faz uma operação maravilhosa, sem dor de cabeça, que você poderia e pode fazer diariamente, se simplesmente você conseguir fugir dessas armadilhas. Aqui junto tem a armadilha, mais o FOMO, eu já expliquei isso na aula anterior. Ficar de fora de uma pernada dessa não é legal, mas se você ficou de fora, provavelmente é porque você não tem conhecimento, outros porque não estavam presentes no momento do gráfico. Mas como eu falei, sempre o preço vai deixar essas pegadas de ponto de parada, estágio 1, acumulação, final, ele não vai ultrapassar disso nesse cenário, ele vem, já começa a demonstrar a mudança de característica e captura o alvo presente. Se você conseguir se desvincular o seu trade dessas armadilhas, você vai conseguir também ter sucesso no mercado. Mais uma vez, estamos aqui no cenário de Nova York, como vocês podem ver, essa acumulação e o preço tem feito essa característica direta da sua entrega. Ele não tem capturado o último fundo expressivo e já causado um grande displacement de alta. O que acontece? Muitas vezes você aguarda o preço voltar até aqui, ele não aguarda e vai embora. E depois você fica no FOMO, procurando trades em armadilhas, ou seja, você não vai conseguir fazer isso se você não tiver um bom conhecimento de mercado. Mais uma vez aqui, eu venho com a sessão que eu vou conseguir explicar de forma melhor a armadilha e vou finalizar o vídeo aqui. Como vocês podem ver, parece característico, estilo de segunda-feira, topo expressivo, fundo expressivo, mercado troca sua característica e aqui ele faz o choque. Choque é sempre no início de pernada. Ele vem, começa a causar toda essa confusão, deixa o primeiro FPG, você entra no FPG, o preço retesta, toma você
stop. Mais uma vez o preço rompe aqui, você entra no fechamento do candle e em apenas uma vela você toma outro stop. E depois, o preço que não deve nada para mim, nada para você, ele finalmente faz isso daqui e cumpre o seu objetivo. O que que eu quero te falar? Lembra da regra que eu te disse? Se você não tem conhecimento necessário, opere apenas após o início da entrega do preço, que é às 10h30. Fechou? Assim, diariamente, você vai conseguir identificar como se desvincular e como não operar e cair nas armadilhas do preço. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje falando como não cair nas armadilhas do preço e diariamente isso vai acontecer. Aguarde não somente confirmação, mas também tenha o viés claro. Vou mostrar também esse daqui, da sessão de ontem, que deixou muita gente com raiva, que foi o Perol. Toda vez que tem o Perol, ele sempre deixa um pavio, tanto no topo como no fundo, ele captura o primeiro, pega o all time ou o buy side, e sempre ele retesta isso daqui, mas isso não é uma regra, e eu mostrei anteriormente que na ordem de entrega do preço, que uma liquidez apenas é suficiente. Aqui ele vem, causa um breaker gap e faz todo esse movimento de alta, deixando você de fora. Fechou? É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje falando sobre como não cair em armadilhas do preço, que infelizmente isso todos os dias vai acontecer. Mas eu quero te dizer, isso sempre vai acontecer em Nova York. Então tome muito cuidado em negociar nessa sessão. Se você não tem tanta habilidade, aguarde o range de 9h30 até 10h30 fechar e a partir desse momento você entra numa operação. Ah, Edson, se eu não conseguir, você vai conseguir na sessão do almoço. Se você não conseguir na sessão do almoço, tenha certeza que na sessão PM você vai conseguir desenvolver uma operação. Mas esse daqui é um alerta, esse vídeo é um alerta. Fuja das armadilhas que o preço deixa. Fechou? Forte abraço, peço que você curta esse vídeo, comente abaixo, deixe feedback. E eu não posso deixar de te falar sobre o cupom Mesasprop, os melhores filtros sobre cupons. Aqui também eu tenho o meu calendário econômico, tenho blog, tenho ranking, tem tudo. Esse site é completo e não somente sobre cupom de mesa proprietária. Esse daqui é uma ferramenta que vai te auxiliar dia a dia no trade, fechou? Tamo junto. Qualquer coisa você vai lá, me chama no meu direct do Instagram, vou ter o maior prazer de te responder, te dar uma força. E é isso aí, pessoal. Fuja dessas armadilhas que o mercado sempre deixa em Nova York. Forte abraço, Edson Ribeiro aqui na voz e fiquem seguros.